Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95, que também nos acompanham aí no YouTube, né? O nosso tema de hoje, nutrição na menopausa. Certamente muitas que estão nos ouvindo agora vão se identificar com esse assunto, né? E aí? Com certeza. Porque eu escolhi, né, a menopausa? A gente precisa saber que a mulher ela tem muitos ciclos, tem muitas fases, na verdade, né? Então, a mulher já entra nesse período menstrual, lá na adolescência, e aí vai desenvolvendo fases. Durante essa fase fértil, né? A mulher também tem as TPMs, que ela reclama muito. Então, a mulher é feita de fases, né? E eu escolhi exatamente a última fase, né, da mulher, que todas nós passaremos, né? Se Deus quiser, né? Todas nós passaremos. Então, assim, é uma fase que a gente precisa preparar o nosso corpo para chegar na menopausa, né? Muitas mulheres reclamam de muitos sintomas que são comuns na menopausa, como calores em excesso, que é aqueles fogachos, né? Tem mulheres que têm mais de um período noturno, tem mulheres que apresentam mais durante o dia. Tem também aqueles sintomas clássicos também, emocionais, né? Algumas mulheres ficam mais compulsivas por doce, né? Outras mais chorosas, outras mais impacientes, né? Então, a gente tem toda uma mudança. Isabelle, tudo isso acontece com mulher. Eu escuto muito, Marcos, dizer assim, mulher mole sempre, né? Cadê que essas coisas acontecem com o homem? Né? Então, tudo isso vem acontecendo com a mulher, né? Alguns sintomas, e eu vou falar sobre isso. A perda óssea, que também é comum, né? Mulheres que não se preparam durante a vida para que esse momento, quando esse momento chegar, né, apresentam uma perda maior óssea, né? Então, a gente tem aí um índice aumentado de osteoporose, de osteopenia. Temos também perda muscular mais exagerada nessas mulheres que não apresentam. Eu tenho uma paciente que diz... eu nunca esqueço isso que ela fala. Ela diz, Isabelle, foi a melhor coisa da minha vida, foi ter entrado na menopausa. E é raro a gente encontrar uma mulher que fale sobre isso, né? Que relate isso. Elas sempre reclamam de sintomas indesejáveis, né? De sinais e sintomas mais indesejáveis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como a alimentação, ela pode dar uma mudada, né? Como você pode preparar, né? E lembrando também que a atividade física é essencial para esse momento, né? Uma vez que ela vai ajudar também nessa questão da perda muscular que a gente tem e também na questão do sono, né? Da melhora da qualidade do sono também. Mas então vamos para a minha área, né? E falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar, Marcos, começar sobre essa perda óssea que a gente tem. As mulheres, quando entram na menopausa, tem um índice aumentado tanto de perda muscular, né? Nós, quando envelhecemos, isso é natural isso é da nossa natureza, né? Quando a gente vai chegando lá aos 50 anos para 80 anos, a gente reduz aí até 30% de massa muscular. Isso é normal. Isabelle, se eu for uma pessoa ativa, se eu fizer atividade física, isso vai melhorar a qualidade, né? Você não vai perder força, você não vai perder, né, a sua função. Mas quando você não é ativo, você perde sua função, você perde força. E isso é o que a gente pode chamar de um quadro até de sarcopenia, né? Que é essa perda realmente muscular, perda de força, né? E de função muscular. Então, a gente precisa trabalhar essa pessoa, né, na alimentação, ter um consumo mais adequado de proteína, que a gente não tem muitas vezes, né? E onde é que está essa proteína, Isabelle? Na clara do ovo, no leite e derivados, né? Na carne, no frango, no peixe. Então, e também tem muitas fontes vegetais de proteína. A gente encontra também muitos nessas sementes, nas oleaginosas, uma porção bem interessante. Então, a gente tem que trabalhar, né, o consumo adequado dessas proteínas e trabalhar também a questão da atividade física. Em relação a essa perda óssea que a gente tem, gente, e as mulheres que não se preparam, o porquê isso pode acontecer, né? O hormônio feminino, ele está muito ligado, né, a transformar a vitamina D na forma ativa. Então, a gente recebe o sol, tem a vitamina D lá na forma inativa, e o nosso hormônio feminino, ele é responsável por também, né, uma das funções é ajudar aí na questão da ativação dessa vitamina D. Então, a mulher que não prepara, que chega na menopausa com um nível de vitamina D muito baixo, que a gente vê muito isso hoje em dia,
Antes não tanto, mas depois da Covid, trouxe mais essa preocupação para a vitamina D, né? De se observar a vitamina D no sangue. Então, assim, quando a gente tem essa deficiência de vitamina D, quando a gente tem uma deficiência de cálcio, uma deficiência de magnésio, principalmente vitamina D e magnésio, e a gente tem um prejuízo maior aí na questão óssea, né? Para osteoporose, perda óssea. Então, a gente tem que estar atento, gente, para essa perda óssea antes, não é quando chegar na menopausa, antes da menopausa, né? Nessa fase que antecede a menopausa, que a gente já está tendo essas alterações, alguns sintomas já aparecem, como os calorões, né? Como a impaciência, né? Esses sintomas mais emocionais também já aparecem antes da menstruação acabar por completo, né? Então, a gente tem que observar o intestino. Se o intestino não estiver saudável, não vai produzir vitamina K, que é importante para a questão óssea também. Tem que ver níveis de cálcio, níveis de magnésio e vitamina D. Então, a gente tem que cuidar disso aí. E, Isabelle, a alimentação, sim, colorida, uma alimentação rica em fibras, vegetais. A gente tem que ter um aporte de cálcio também, seja ele através de laticínios ou seja ele um cálcio através de alimentos vegetais, como alguns legumes, como algumas sementes também tem. Tá certo, gente? Ok. Tem pergunta? Tem muitas perguntas aqui. Nossa amiga, eu concluo. Quer concluir então? Logo? Não, pode falar que aí as perguntas com certeza vão ter alguma. Ok, a nossa amiga Betânia Medeiros, ela colocou o seguinte: a mulher é demais. Esse tema me interessa, né? Diga a ela que entrei na menopausa e não sinto nada. Faço academia, caminhada 100%, o fogo não acabou, é quase um vulcão em erupção, a Betânia, viu? Então, e aí, tem alguma coisa a ver com a alimentação? Então, tem tudo a ver com o estilo de vida que ela tem, né? Então, tem a ver tanto com dela ser uma pessoa ativa, gente, isso é tão importante. Eu gosto muito de dizer que a atividade física, ela deveria ser um hábito igual a um hábito de higiene que nós temos, né? Tipo, escovar os dentes. Então, você tinha que ter a atividade física como uma obrigação sua diária. Da mesma forma que você escova os dentes, da mesma forma que você se alimenta, você deveria ter essa obrigação da atividade física. E para a mulher não é diferente. A mulher precisa ter como obrigação a atividade física. Que é a atividade física, Isabelle? Alguma atividade que traga prazer em fazer, né? Eu gosto de dizer assim, gente, não adianta você calçar o tênis assim, na força do ódio para fazer uma atividade física. Não, algo que lhe dê prazer, seja uma caminhada, seja uma musculação, seja um pilates. Então, o que você gostar de fazer, você se sentir bem em fazer, você precisa tomar o gosto e fazer essa atividade física para a gente fazer essa manutenção muscular, esse controle de hormônios que estão lá ligados com o sono, com o emocional, com a compulsão. Então, a atividade física é muito importante, tá? Ok, tem mais perguntas aqui chegando. Doutor Isabelle, qual é a importância do inhame na alimentação? Gente, o inhame, ele tem ele é uma fonte de carboidrato, né? Que a gente chama de massa, vulgarmente chama massa, mas é um carboidrato, tá? E ele tem funções bem interessantes porque ele tem substâncias bem interessantes, assim, anti-inflamatórias, tá? Por ser um alimento natural, é bem mais interessante estarmos usando na substituição, por exemplo, no café da manhã e no jantar, na substituição de massas, de bolachas, por exemplo, de pães, tá? Usar esse inhame, que é uma fonte muito mais natural de carboidrato, juntamente, né? Você não vai usar sozinho, com alguma fonte de proteína, como ovos, como carne, frango, enfim. Então, assim, é bem interessante, tem funções, sim, anti-inflamatórias, né? Tem gente que não gosta de inhame e aí incrementa muito com manteiga, com alguma coisa. Então, a forma certa de você incrementar é juntar aí com a proteína, né? Equilibrar mais a alimentação lá no café da manhã e você pode usar demais. Também pode ser usado no almoço, certo? O inhame é bem interessante para a gente ter usado e tem muita fibra interessante também. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir, trazer aqui para a Isabelle Cláudia, que participa hoje aqui do quadro Check-up no rádio, vamos ouvir. Bom dia, Isabelle. Eu gostaria de saber, para diabetes, qual é a fruta que ofende? Porque a minha vizinha, a diabetes dela dá 130, 140, e disseram a ela que a melancia é uma fruta que ofende muito a diabetes. Eu acho que essa diabetes dela não é tão alta, né, que impede de comer fruta. E aí, Isabelle? Bom dia. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Para o diabetes, minha resposta sempre vai ser depende, né?
Depende de como essa pessoa está, depende qual o estilo de vida dessa pessoa, depende se ela tem um diabetes que toma só medicaçãozinha que vai baixar a glicose ou se ela toma insulina. Então, vai depender de muitas coisas para a gente tentar organizar isso aí. Muitas vezes, a gente tem o que a gente chama de índice glicêmico dos alimentos. Ou seja, o que é isso, Isabelle? É a velocidade com que essa glicose, você se alimentou, né? Você consumiu o alimento, e a velocidade, eu vou dizer de uma forma bem fácil para vocês entenderem, a velocidade que, na hora que você come, essa glicose chega no sangue. Tá? Então, assim, existem alimentos que têm uma rapidez muito maior em chegar, como, por exemplo, a melancia, o abacaxi, né? Tem algumas frutas que elas têm essa velocidade muito maior. A batata inglesa, por exemplo, não é fruta, mas eu já estou falando aqui. Então, assim, depende muito. Tem pessoas que conseguem, de acordo com o controle alimentar e a forma como usar nas estratégias que eu falei sobre diabetes no outro programa, as estratégias que a gente usa, né? Nunca comer essa fruta sozinha, trazer, por exemplo, comer alguma oleaginosa, como castanha junto, porque já faz aí uma demora com que essa glicose chegue ao sangue. Usar canela, porque a canela também, ela auxilia aí nesses níveis de glicose no sangue. Então, assim, a gente precisa de estratégias, que é fato que a melancia sobe muito, sim, porque ela vai mais rápido para o sangue. Então, eu preciso saber, o meu depende eu preciso saber o nível que essa pessoa está, né, o estágio que essa pessoa está, se ela toma insulina, se não toma. Então, vai depender muito para a gente fazer essa orientação nutricional. Mas, de qualquer forma, a melancia é uma das frutas que tem maior índice glicêmico, tá certo? E por isso que muitas vezes eu peço para evitar, porque a pessoa nunca sabe comer a quantidade certa de melancia, né? A gente diz uma fatia, vai lá de 5 dedos assim juntos, né? Bem grossa, ou então a metade da melancia. As pessoas nunca sabem comer a quantidade adequada. Se eu disser assim, comer uma xícara, né? Com melancia picadinha, nunca vão comer uma xícara. Então, assim, muitas vezes eu peço que evite por isso. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danda. Perguntei à doutora Isabela se a pessoa, mesmo que a pessoa nem tenha diabetes e nem esteja prestes a ficar diabetes, se pode consumir o Lean Stevia no café, no suco, ou não pode usar o Lean Stevia. E aí, Isabelle? Antes de qualquer coisa, quando a gente diz assim, que a pessoa não esteja diabética, o importante é que todos nós, seria importante que todos nós tivéssemos um hábito de nunca tentar elevar tanto essa glicemia, tá? Após refeição, ou seja, nunca ter uma carga tão grande de alimentos como massas, né, em excesso, com muito açúcar. Por quê? Porque isso já faz com que o nosso corpo trabalhe mais e futuramente a gente possa ter uma tendência ao diabetes. Então, o mais importante é que nós não tenhamos. E como o tema de hoje é menopausa, isso é mais importante ainda na mulher que está se preparando ou que tenha menopausa, que ela evite esses excessos de açúcar, que ela evite esses excessos de massas, exatamente porque eles são bem prejudiciais para esses sintomas de fogachos. Eu tinha esquecido de falar isso e aproveitei agora. E respondendo a pergunta dela, o nosso maior problema é que nós temos um paladar doce, né, mais voltado para o doce. Então, a gente sempre procura adoçar as coisas, né? A gente tem um café que é para ser tomado amargo, mas a gente adoça. A gente tem um suco que deveria sentir o sabor da fruta, a gente adoça. Isso é cultural, isso a gente já foi acostumado desde criancinha. Você vai dar um suco a um bebê, você dá com açúcar. Se eu for falar para a mãe, você tem que dar um maracujá para o seu filho, para ele provar o sabor. Ela vai tentar botar açúcar, né? Mas ele precisa entender o sabor, que existe sabor amargo, que existe, né, vários tipos de sabor, o doce, o salgado, mas a gente precisa adoçar tudo, né? A gente tem essa necessidade, mas é cultural realmente. Então, a gente precisa mudar um pouquinho isso. E eu gosto de dizer uma palavrinha que eu acho linda, é alfabetizar o paladar. A gente é alfabetizado para aprender a ler e escrever, mas a gente precisa alfabetizar nosso paladar e entender que as coisas, elas têm seus sabores. Mas, eu não gosto tanto dessa coisa se você não há necessidade de estar estimulando esses adoçantes. Primeiro, porque ela falou do stevia, mas eu vou falar de outros. Existe o xilitol, o eritritol,
que eles são bem fermentáveis. E pessoas que têm problemas intestinais, elas vão sentir muito desconforto, elas vão fazer com que o abdômen fique mais distendido, né? Fica aquela barriga bem mais distendida. Então, assim, a gente precisa também ter cautela. Tem pessoas que não se sentem bem com adoçantes, tá? Em relação à estévia, se for a estévia pura, se for uma estévia, ela é do mais natural possível, né? De todos, é o menos ruim, vamos dizer assim, é o mais indicado, porque ela é mais natural, e a estévia, tá? Então, assim, se você tiver necessidade realmente de usar sempre, né, que seja pouquinho, né, e em coisas pontuais, assim, no café, né, que não faça esse uso recorrente e sempre, tá? Pra gente tentar acostumar esse paladar. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Marcos Dantas. Olha, eu tenho 53 anos, já estou só passando pela menopausa. É um calor, é uma agonia, uma coisa ruim. Tudo de ruim a gente sente. É bom ir um ginecologista ou não? Fica só tomando mesmo chá de amora, chá de capim-santo. E aí, Isabela? Olha, é fundamental, né? É fundamental a mulher, quando esteja nessa transição para a menopausa ou que já esteja com a menopausa instalada, é fundamental que ela visite o ginecologista para ele ver quais os níveis hormonais que ainda tem, como é que está essa transição ou se ela já está instalada e fazer as orientações necessárias, tá? É de extrema necessidade que a paciente vá ao ginecologista e faça associado a isso um tratamento nutricional, tá? Tem uma ginecologista aqui, que eu não vou falar nome, né? Mas que eu adoro. E ela sempre faz esse trabalho associado com o nutricionista. Isso é de extrema importância. Mas se quiser, fica à vontade, viu? E, sim, e é de extrema importância que a gente faça esse trabalho, porque a gente vê os resultados de uma forma tão bonita, né? Porque as mulheres se empenham, fazem o tratamento. Por exemplo, hoje em dia é muito questionada essa reposição hormonal. E a gente consegue, através da alimentação, fazer esse equilíbrio, tá, gente? Fazer esse reequilíbrio novamente, através de sementes, né? Eu trabalho muito com ciclo de sementes. E aí tem semente de gergelim, de girassol, de jerimum, né? Linhaça. Porque essas sementes, elas têm substâncias parecidas com o hormônio feminino. E elas fazem exatamente essa modulação. E é bem interessante porque as mulheres começam a se sentir bem, diminuem esses fogachos, que são esses calorões, né? Diminuem esses sintomas. E associado a isso, a gente faz um trabalho de uma dietinha anti-inflamatória, sem açúcar, né? Porque as mulheres respondem muito, muito, muito bem a dieta associada ao tratamento com o ginecologista, tá? E eu queria aproveitar e falar sobre a soja, porque sempre que fala em menopausa, fala em soja, né? As mulheres sempre gostam de falar sobre soja. Eu gosto muito de falar sobre amora, como ela falou, o chazinho de amora. Adoro e quando eu falo chá da amora, gente, tem gente comprando amora. A frutinha não, é a folha seca da amora, tá? Para fazer o chazinho. Então, se você tem esses calorões durante o dia, você toma manhã e tarde, tá? E lembrando, sobre a soja, a gente precisa entender que a soja produzida no Brasil, a maior parte dela é transgênica, então ela é modificada geneticamente. E sem contar que também é cheia de agrotóxico, né? Então, quando a gente pensa em soja do Brasil, a gente pensa nisso. Se for uma soja orgânica, tudo bem, mas a maioria da soja produzida no Brasil, porque é produzida em larga escala, é transgênica e cheia de agrotóxico. Então, isso não vai trazer tanto benefício. Eu não vejo como benefício. Por isso que muitas vezes eu nem oriento, tá? Então, assim, se a gente pensar do lado se for uma soja orgânica, tudo bem, tá? Que não tenha esse agrotóxico, que não seja modificada geneticamente. Aí a gente já pode pensar pelo lado positivo, que sim, que ela vai trazer benefícios. Ok, tem uma sugestão aqui que o Vitor mandou, né? Para que você faça um dia um programa sobre, não sei se já falou sobre isso, sobre dieta intermitente 16/8. Certo, jejum intermitente, Jejum né? intermitente. Gente, eu posso até fazer, mas eu acho muito perigoso. Então você não orienta, então, né? Não, não é questão de orientar, porque assim, existem estratégias que a gente usa na nutrição como low carb. É a mesma coisa de eu vir aqui e falar sobre low carb. Low carb, hoje as pessoas têm como uma estratégia de vida. Isso não é estratégia de vida. É uma estratégia nutricional que a gente usa em determinadas situações, tá? Por exemplo, a gente pode usar para um paciente diabético, mas as pessoas muitas vezes fazem isso de forma errada.
tiram o carboidrato, por exemplo, eu estou só dando um exemplo, e aí começa a colocar gorduras ruins, e traz muito bacon, e traz muita gordura saturada, muita gordura ruim. Não faz isso da forma adequada. Então, assim, eu não gosto de trazer tão publicamente, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente tá querendo dizer. Então, assim, por exemplo, low carb, as pessoas, eu brinco desse menino, hoje em dia low carb é uma seita, né, que é a baixa de carboidrato. Não é assim, gente, são estratégias, tá? O jejum intermitente também, não é todo mundo que que a gente pode orientar um jejum intermitente, não é para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem fazer um jejum intermitente, né, de tantas horas, depende também. Isso é uma evolução, é um ciclo que a gente vai aos pouquinhos orientando, tá? Então, assim, aqui a gente tem uma abertura muito grande, né, para as pessoas ouvirem. E vai que alguém não entende direitinho o que eu estou falando e passa a fazer um jejum aí de forma passa mal. Eu não né? Então eu não vou poder me responsabilizar por isso. Mas assim, é uma estratégia bem interessante que a gente usa, o jejum intermitente. É uma estratégia que a gente usa, sim, mas isso exige uma evolução de a gente fazendo, começando o jejum com 10 horas, com 12 horas, para a gente evoluir, tá? Ok, então. Obrigado pela sua participação. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Desejar uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Quem quiser me procurar, estou lá na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal. O contato é 9604-0655, tá? E no Instagram? No Instagram, nutricionista.isabelle, com 2 L's I no final. 7h13. Volto já para conversarmos com o Rogério Lima, que vai trazer novidades para a Clínica Fácil nesta semana, que está começando hoje aqui na cidade de Caicó. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Panorama 95. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado